O Tite, ele chega no Cruzeiro, o Cruzeiro de mal a pior, o Cruzeiro lanterna do Campeonato Brasileiro, era para estar só com 1 ponto, tá? Mas aí arrumou um penaltizinho lá contra o Mirassol, um pênalti mequetrefe, e aí o Cruzeiro conseguiu chegar a 2 pontos, mas mesmo assim, lá embaixo da tabela, só tá na frente do Vasco, se eu não me engano. E o Tite entra nessa final muito pressionado. Muito pressionado. Sabe por quê? A informação que eu tenho é que o Cruzeiro já ligou o radar no Felipe Luiz. Né? Tem toda essa vaidade em futebol. Porra, os caras pegaram o Leonardo Jardim, que saiu do Cruzeiro, Felipe Luiz em alta, livre no mercado. Já tem um radar ligado no Cruzeiro para o Felipe Luiz. Não sei se o Felipe Luiz aceitaria, tá? Velho Vamp. Felipe Luiz de bobeira no mercado. Flamengo pegou o treinador que saiu do Cruzeiro e alguns amigos meus cruzeirenses me mandaram mensagens revoltados. Caraca, eu tô revoltado com o Leonardo Jardim. Saiu do Cruzeiro com um discursozinho mentiroso. Todo mundo querendo que ele ficasse, ele foi pro Flamengo. E todos diziam, mas o Cruzeiro vai pegar o Felipe Luiz. Eu apurei, tem um radar ligado no clube pro Felipe Luiz. O Tite, hoje, ele tá na Berlinda, sim. Porque o começo de temporada foi muito ruim. Chegou na final do Mineiro, grande bosta, né, gente? Porra, chegar na final do Mineiro, o Mineiro tem 2 clubes. E tem o América Mineiro, que o Galo pegou, que é um que pode dar dificuldade. Que foi o Galo que pegou. Agora, no Brasileiro tá muito mal. Foi mal também no Mineiro em jogos fáceis. Vamp, o Tite já merece esse radar ligado para um novo treinador? Você acha que realmente, se ele perder para o Galo a final, pode estar na Berlinda ou não? Eu já falo há muito tempo que eu acho o Tite um técnico muito normal, Marcos André. A verdade é que, né, a torcida do Cruzeiro, o Tite não tem nem 2 meses de Cruzeiro, né? Chegou e uma pressão muito grande em cima dele, a torcida sempre xingando tudo, teve um resultado, vai para a final. Acho até que o Cruzeiro é favorito, é um jogo só, é favorito a ganhar do Atlético Mineiro. O jogo vai ser no Mineirão, né? O Cruzeiro teve a melhor campanha. Mas a possibilidade, sim, se não ganhar o título, para deixar o Tite trabalhar em paz, aí ao longo do Campeonato Nacional, Copa do Brasil, Libertadores, eu acredito, sim, que se não ganhar o título mineiro, vai vir uma pressão muito grande e dificilmente o Pedrinho, que é o dono da SAF, e além de dono é torcedor pra caramba, e a pressão da torcida do Cruzeiro do jeito que tá, eu não duvido a demissão, não duvido. O que eu não acredito ainda, e não sei, é se o Felipe Luiz aceita já pegar logo um trabalho de cara. Porque ele está dando sopa aí no mercado e seria uma inversão, né? Ah, o Flamengo não quis lá, a gente vai querer aqui com as mesmas condições de trabalho. Né? O Cruzeiro hoje, com a SAF, o dono lá botou dinheiro, organizou, tem o Gerson, que o Felipe Luiz já conhece bem, né? Jogado junto, e foi seu atleta no Flamengo. Tem o Caio Jorge, que ele queria, né? Que o Flamengo queria, o pedido do Felipe Luiz. Jogadores interessantes ali. Fabrício Bruno, com quem ele já trabalhou e teve que liberar o Fabrício Bruno para seguir a carreira dele lá no Cruzeiro. Mas eu acho mais próximo disso tudo é o Cruzeiro não ganhar, os caras não segurar o Tite na segunda-feira e demitir após o jogo. Ganhou, comemora o título, Campeonato Mineiro, fica tranquilo. Tem time para não estar ali, concordo, não é time para estar ali na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. É 4 rodadas. Mas, por exemplo, foi o Bruno que. Foi você, Bruno, que me falou que o Leonardo Jardim. Não, ontem, o Leonardo Jardim, no Cruzeiro, ele ficou dos últimos 14 jogos, jogou 4. Sim. Temporada passada. Teve uma queda no final. Uma queda no final. Aí ainda me perguntaram, não foi outro lugar que eu estava. Me perguntou, se o Leonardo Jardim ficar no Flamengo 14 jogos
e de 14 ganhar 4. Eu digo, os caras mandam embora na hora, tá mandando o cara que foi campeão. Mandando embora o cara que ganhou tudo. 14 jogos, ganhar só 4, ele cai na hora, não chega nem em dezembro. Não, talvez não, eles gostam de mandar embora quem ganha. Já não fizeram com o Dorival também. Perder, talvez, que os caras que percam um pouquinho, né? Pode ser. Então, Tico, eu acredito nisso aí. Eu acredito nisso. Se não ganhar o título, eu acho que o Tite não segue no trabalhão. Eu também acho, tá? Eu também acho. Pela pressão. Pilhado, mas você acha que tá certo demitir um treinador com 2 meses de trabalho? Não. Não acho que tá certo. Eu não sou covarde. Porque todo mundo sabe que eu sou um crítico do trabalho do Tite. Mas não acho certo demitir com 2 meses. Não achei certo contratar. Aí sim, eu não contrataria o Tite pelos valores que ele foi contratado hoje em dia. Porque tem isso, tem treinador hoje no Brasil que não ganha nada há anos, que não faz bom trabalho há anos e que é contratado por uma fortuna. É assim, é inacreditável. Quando que os clubes vão chegar para alguns treinadores, não é só o Tite não, tá? Alguns treinadores, que todo treinador hoje no Brasil que pega um time grande, vamos pegar aí, Cruzeiro, Atlético, Grêmio, Inter, Bahia, Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo e os de São Paulo, tá? São Paulo, Palmeiras, Santos e Corinthians, tá? Nesses clubes. Todo treinador que chega, galera, chega para ganhar pelo menos mais de 700 mil por mês. Isso porque eu não posso falar todos, mas a grande maioria é mais de 1,5 milhão por mês. A grande maioria. E muitos deles, treinadores, que o dirigente devia falar assim, vem cá, tu não tem vergonha de me pedir um valor como esse, não? Você não ganha nada há anos. Você não ganha título. Você não faz time jogar bem há anos. O que eu tenho que te pagar aqui é o que se pagava há pouco tempo. É 200, é 300 mil por mês, que já tá ótimo. Agora, inflacionaram muito esse mercado. Muito. O Bruno fala, né, do mercado inflacionado de jogador. De treinador, eu acho pior ainda. Porque, tipo assim, é muito treinador muito normal que pede uma fortuna. E o pior, os clubes pagam. Eles pagam o que pedem. Então, não falo só do Tite, tá? Falo da grande maioria de treinadores aí do futebol brasileiro. Agora, se eu fosse o Cruzeiro, para mim o erro do Cruzeiro foi ter contratado o Tite. Não acho um bom treinador hoje em dia. Agora, 2 meses de trabalho já demitir, aí também mostra que não tem planejamento. Flávio Prado, eu sei que você discorda de mim, você e o Bruno, eu quero até escutar vocês. Vocês gostam do trabalho do Tite. Eu não. Eu acho ruim há muito tempo. Mas o negócio que o Bruno sempre fala é esse mercado inflacionado, são valores exorbitantes para tudo que é profissional, e outra, é a falta de planejamento. Como é que o clube contrata o cara e já demite em 2 meses? Tem os dois lados. Então, Pilhado, aí é uma coisa muito séria pra gente falar, porque além do que você falou que tá ok, estão pagando fortunas, eles terceirizam a responsabilidade. Eles tiram, a partir do momento que eles colocam um técnico sem estudar planejamento, sem saber o que o cara pensa, sem fazer nada, eles ligam e falam, ó, você quer ganhar quanto? O cara fala X, eles pagam pro cara, mas não quer saber que tipo de jogador o cara quer, como é que o cara vai jogar, se ele vai se adaptar àquilo que o time tem, ou se vai pedir mais algum jogador importante. E aí eles dão o que o cara quer e, né, tiram o deles da reta, para usar o português bem claro. E isso eles agora estão fazendo em euros e estão fazendo em dólares. Estão trazendo um monte de mulambada de fora que não serve para coisa nenhuma, que estão servindo para coisa nenhuma. Até cartola, né? Nós já falamos. O que o Boto fez que justificasse ele vir de lá de fora para fazer o que ele fez? Contratou um monte de jogador superfaturado. Superfaturado, não estou dizendo que ele roubou, não é isso. Estou dizendo que o jogador não valia o que se pagou por ele. Ou seja, muito além daquilo que o mercado poderia pagar por aquele jogador. Então pagou esse tipo de jogador. Então, você não vê nada. E agora os caras estão trazendo essa mulambada de fora. E aí inflaciona o mercado mesmo para os caras se terceirizarem, saírem fora do processo. Então, eles vão pagando alto e o cara assume todo o clube. O cara vira uma espécie de presidente do clube e aí
facilmente eles trocam de treinador, porque a torcida pega no pé, porque pressiona. Eles, com a mesma facilidade que eles contratam por uma fortuna, eles demitem muitas vezes pagando, inclusive, fortunas. Isso chama-se falta de respeito pelo clube. Eles colocam qualquer pessoa para que a coisa saia da responsabilidade deles e depois eles pagam fortunas, tanto de salário como também para demitir os caras. Outro dia a gente mostrou aí, o São Paulo ganhou 100 milhões de rescisões nos clubes brasileiros, em 4 ou 5 times brasileiros. Ele recebeu um total de 100 milhões por rescisão. Ganhou nada, zero. São Paulo não ganhou nada no futebol brasileiro. Aliás, não ganhou nada em lugar nenhum, ganhou no Chile, né, com a seleção chilena, mais nada. Ou seja, como é que se paga uma grana? E daqui a pouco ele aparece aí de novo, pode ter certeza. Então, tem esse sistema todo. E no caso do Cruzeiro, 2 meses de trabalho é piada, é brincadeira. Não é a primeira vez que o Pedrinho, ele está usando o dinheiro dele, é problema dele, Deus ajude. Mas não é a primeira vez... Flávio, Oi. Flávio, mas calma, né? O Pedrinho não decidiu nada. Isso é a notícia que se tem. Né? A notícia que se tem é que se o Tite não ganhar, ele pode ser demitido. Claro, e não seria a primeira vez que ele faria bobagem com o dinheiro que é dele. Felizmente é dinheiro dele. Por isso que eu sou a favor da SAF, pelo menos ele está gastando o que é dele. Mas não seria a primeira vez. Não esqueçamos da contratação do Dudu, não esqueçamos da contratação do Gabigol, não esqueçamos daquela pressão em cima do técnico do Fernando, que depois foi para o Bragantino. Uma série de situações de trocar de técnico com muita facilidade. Enfim, e agora, se isso realmente acontecer, será o fim da picada, né? Mau uso do dinheiro. Felizmente o dinheiro é dele, não é do Cruzeiro. Bruno. O Tite, de verdade, ele dirigiu, assim, ele tem o Campeonato Mineiro, que, ok, tá na final, e ele dirigiu o Cruzeiro em 4 jogos de verdade, que o time não foi bem, né, no Campeonato Brasileiro. Mas são 4 jogos, né? 2 empates e 2 derrotas. Contra o Corinthians, acho até que foi o jogo melhorzinho ali do Cruzeiro. Como poderia ter vencido o jogo, aí teve a expulsão do William, tomou o gol de empate e acabou perdendo 2 pontos. Contra o Mirassol também arrumou um ponto e poderia ter perdido. Então o início de Brasileiro é muito ruim, mas até agora é isso, que no Mineiro, bem ou mal, ele fez o que tinha que fazer. Chegou na final, fez a melhor campanha do campeonato, perdeu alguns jogos para time pequeno, mas com um time reserva, e tá aí, tá na decisão com o Atlético, que é o que tinha que fazer. Então, no Mineiro ele fez, ok. Aí tem uma questão que é muito... Entra em tudo isso que vocês falaram aqui sobre como trabalham aqui no futebol brasileiro. E esses altos salários para os treinadores, para os jogadores, para todo mundo, esses valores muito altos. Que tem muito a ver com isso mesmo, de jogar... eu pago uma fortuna para esse cara, ele tem que resolver. E aí também gera toda a pressão externa de torcida, de imprensa em cima daquele cara que está ali, porque ele ganha muito dinheiro, então ele tem que entregar ele tem que entregar muito porque ele ganha muito dinheiro. Aí o dirigente se exime, estou dando muito dinheiro para esse cara, e aí se der errado é problema dele, é ele que se vire. Só que assim, na prática... hoje, eu falei agora recente, nessa semana que a gente falou muito do Felipe Luiz. Eu acho que hoje ele é o único técnico brasileiro que tem uma imagem mais positiva do que negativa, assim, em relação à maioria das pessoas. Felipe é o único que eu acho que a maioria das pessoas pergunta, esse técnico é bom ou ruim? Acho que o Felipe é o único brasileiro que hoje vai receber mais opiniões de que ele é bom do que de ruim. Mas se ele seguir no futebol brasileiro, pegar o Cruzeiro, por exemplo, daqui a pouco, depois pegar outro, eu não dou 2 anos para que a maioria das opiniões sobre Felipe Luiz sejam que ele é ruim. E ele é bom. E outros que tem a maioria das pessoas achando que ele é ruim também são bons. Aí tem os gostos pessoais, mas caras que estão dirigindo times de Série A há muitos anos, o próprio Tite, o Renato, o Cuca, o Diniz, o Dorival... Não é à toa que esses caras estão dirigindo times de Série A há muito tempo e tem títulos, todos esses têm títulos na carreira. Então esses caras são capacitados para dirigir times de Série A de Campeonato Brasileiro, senão eles não estariam aí há tanto tempo. O cara pode chegar num time e falar, esse cara realmente não consegue dirigir nesse time, mas esses caras aí estão há mais de 1 década, alguns há 2 décadas dirigindo times. Só que por que... Oi? Bruno, sim. Mas pelos valores que eles recebem hoje, você acha que é justificável? Eu acho que nenhum valor do futebol brasileiro é justificável, nenhum. E os dirigentes, eles fazem isso para passar a responsabilidade para a culpa não é minha, eu pago 1 milhão para esse cara, então a culpa é dele. Eu pago uma fortuna, ele tem que entregar. E isso serve para jogador e para treinador. Muita gente fala, o Samuel Lino tem que entregar porque pagaram 25 milhões de euros nele, ele tem que justificar isso. Não, quem tem que justificar é quem pagou, não é ele.
Não foi ele que pagou 25 milhões de euros. Se pagaram no Samuel Lino uma coisa achando que ele era o Neymar, não é culpa dele. Ele é um bom jogador, que eu acho que está jogando menos do que pode por causa dessa pressão, do valor dele, porque ele joga mais do que ele está jogando. Mas ele não joga o que um jogador que teoricamente vale 25 milhões de euros poderia jogar. Ele foi supervalorizado pelo preço, agora ele é desvalorizado porque esperava uma coisa que ele nunca foi. E agora ele não está conseguindo entregar nem o que ele é, que é um bom jogador. É um jogador muito bom jogador. Então, esses preços são exatamente para passar essa responsabilidade. Eu estou pagando 1 milhão para o Tite, então eu já estou fazendo a minha parte. Estou pagando uma fortuna aí para o Tite. Não sei se ele ganha 1 milhão, mas a maioria dos técnicos desse nível ganham por aí. Então agora é ele que resolva. E aí, se sair o Tite, vem o Felipe Luiz. É capaz de pagar 2 para o Felipe Luiz. E aí, daqui a pouco, o Felipe Luiz não é campeão com o Cruzeiro. Coisa normal, o Cruzeiro não é campeão faz tempo, o Cruzeiro está se reestruturando. Aí no fim do ano manda o Felipe Luiz embora também, aí o Felipe já entra nessa roda aí. Aí daqui a pouco vão dizer, mas o Felipe só ganhou porque estava no Flamengo, acho que ele não é tão bom assim. Ele ganhou porque lá no Flamengo tinha dinheiro. E todos meio que entraram nessa roda. Então hoje todos os técnicos brasileiros têm rejeição, com exceção do Felipe porque ele fez um trabalho só. Se ele fizer 2, 3 trabalhos, ele vai ter rejeição. E tem alguns que estão usando já até uma estratégia, o Renato faz isso muito bem, que é trabalhar onde ele é mais ou menos querido, que aí ele tem um pouco mais de tempo. O Renato só vai pro Rio e pro Grêmio. E tá certo ele, pô. Tá certo. E o Renato, por ter já uma carreira bem feita, já ter dinheiro também, se começar a encher o saco dele lá no Vasco, ele vai pedir para sair de novo. E tem que pedir para sair mesmo. Como assim? Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Se eu fosse um amigo do Tite, eu faria. Cara, você não precisa passar por isso, cara. Tite, você já é campeão brasileiro, você já é campeão de Libertadores, campeão mundial, você já dirigiu a seleção em 2 Copas. Estadual, se ele ganhar o Mineiro, ele vai ter todos os principais estaduais do país. Ele já foi gaúcho, paulista, carioca e pode ganhar o Mineiro. Ele já ganhou todos os títulos possíveis para um clube brasileiro. Por que você tem que ir lá? Você já tem dinheiro, né? Você olha o seu extrato, você fica feliz, né? Então, por que você tem que ir lá ser chamado de burro, ser chamado de... não precisa passar por isso. Mas, assim, ele tem todo o direito de querer ir lá e tentar ir trabalhar. Acho que é uma coisa até com ele mesmo. Ele teve um problema ano passado. Acho que ele mesmo quer... Não, eu posso estar ali, eu consegui resolver meu problema, eu vou trabalhar. Mas aí não é questão de ter capacidade, eu não estou falando disso, ele tem muita capacidade. Estou falando, assim, caras como ele, o Renato, o próprio Dorival, o Cuca, esses caras estão ricos, cara. Eles não precisam passar por humilhação, por xingamento. Se eu sou eles, eu estava em casa ou um trabalho ou outro eventual num centro mais tranquilo, ganhando uma grana. O que fazem aqui, o Renato fez muito bem. Xingaram ele lá no Fluminense, na coletiva, estou indo embora. O Renato não precisa disso, pô. Não precisa passar por isso. Aliás, ô Pilhado... Não, só queria dizer o seguinte. Eu nem conheço Felipe Luiz, nunca falei com ele. Mas como eu sei que a Jovem Pan tem uma força muito grande, vou deixar aqui um pequeno conselho. O maior erro que o Felipe Luiz pode cometer na carreira dele é não aproveitar a oportunidade e se mandar. Se ele acertar com qualquer outro time aqui, fala. Flávio, mas o Bruno deve saber mais do que eu isso. Eu li em algum lugar, ouvi, que o Felipe ainda não pode trabalhar na Europa, não tem isso, Bruno? Ele ainda não tem as licenças, pelo que eu li, ele ainda não tem. Mas vai pra lá e faz as licenças lá, fica lá. Porque se ele fizer um segundo time aqui, é o que você falou, ele vai ganhar uma fortuna, vai acabar gostando da brincadeira, porque dinheiro você ganha. Ganhar dinheiro você ganha. E aí ele vai ficar menos valorizado. O valor dele está no quê? Todo mundo considera injusta a saída dele do Flamengo. Se ele for para outro time, a chance de repetir aquilo é muito difícil, a não ser que ele viesse pro Palmeiras. São os 2 times onde você consegue fazer essas coisas. É muito melhor ele ir para lá, mete um ano lá só estudando, fazendo isso, e já começa a carreira por lá. Ele vai cometer um grande erro se ele entrar nesse circuito aí. A menos que ele queira só ganhar uma baita grana e abdicar de ser um técnico respeitado no mundo inteiro, que eu acho que ele tem condição. Já falei que tem 2 técnicos no Brasil que eu acho que podem fazer a história lá fora. Ele e o Rogério Ceni. Mas tem que aproveitar e sair o quanto antes. Felipe, assim, se acontecer isso, que eu não duvido, o Cruzeiro perdeu o Mineiro. Eu não duvido que tirem o Tite mesmo e vão atrás dele. Se ele topa aí, sei lá, ele é eliminado nas quartas de final da Libertadores. Brasileiro, o Cruzeiro já tá ficando mais para trás, termina em... vamos supor até que ele dê uma boa arrancada aí, termina em 6º brasileiro,
quartas de final da Libertadores e quartas de Copa do Brasil. No fim do ano, ao invés do coro ser ei, Tite, vai tomar, vai ser ei, Felipe, vai tomar. É assim, porque os caras acham que todo mundo tem que ganhar tudo. É uma coisa de louco. Então, o Felipe ganhando, mandaram embora. Então, assim, ganhar dinheiro, foi citado aqui Sampaoli, que ganhou uma fortuna aqui no Brasil e ele foi campeão mineiro com o Atlético, só, mais nada. E até fez alguns bons trabalhos, não foram todos ruins, mas ganhou uma fortuna. Se quiser ganhar dinheiro, aqui é ótimo. Se quiser ter estabilidade, algum respeito, uma carreira consolidada, vai ser difícil. O Bruno até falou uma coisa antes da gente falar dessa crise no Flamengo, né? Que o Boto já está sendo fritado, já vai cair em breve, né? Mas o Bruno, ele disse o seguinte, duas coisas que eu quero só trazer aqui para a mesa. Ele fala, esses treinadores ganham muito por isso. Porque os dirigentes querem tirar a pressão deles e falam assim, eu pago uma fortuna pro cara, então vá cobrar dele. Agora, se o treinador, quando ele vai negociar, ele pede, o Felipe Luiz agora mesmo, passou de 3 milhões de reais contando a comissão técnica. Se ele pede isso e o clube aceita, eu acho que também aí não tem que reclamar depois, tipo assim, nossa, é tão difícil ser treinador hoje no Brasil, nossa, eu sou tão xingado, porque eu sei que é difícil, mas você ganha também em um mês o valor que muita gente não ganha aí na vida inteira, entendeu? Então, também eu não sou muito a favor desse vitimismo, é nocivo para a saúde do treinador, faz mal, mas o cara pede um salário gigantesco por isso. Se fosse uma função fácil, qualquer um pode fazer, vou pedir 2 milhões, ninguém ia pagar. Então, eu vejo muito isso, eu acho que tem os dois lados. Muita gente fala, não devia pagar isso, mas se paga, e ele pede isso, porque os treinadores pedem, é negociação. Ele tem que estar preparado para o bicho pegar. Aí outra coisa que o Bruno disse, o Samuel Lino, pagaram 22 milhões de euros no cara. A culpa é dele, porque ele não está jogando nada? Concordo com o Bruno. A culpa maior é do clube. Mas ele tem que ser cobrado por isso, sim. Ele tem culpa também, sim. Porque ele, na mesa de negociação, por meio de um empresário que ele deu autonomia, ele pediu lá 22 milhões de euros, ele pediu um salário astronômico. É a mesma coisa, você vai numa loja, te cobram um produto caríssimo, uma TV, uma TV maravilhosa, e a TV é uma bosta. A loja tem culpa também de te vender por um preço gigante uma TV de bosta. Então, é isso que eu falo, que tem também outro lado. Se o jogador é caríssimo, se o jogador ganha uma fortuna e o técnico a mesma coisa, ele tem que ser muito mais cobrado por isso. Porque ele pede esse valor, ele negocia esse valor. Não sei se você concorda, Bruno. Eu acho que tem os dois lados. Tem os dois lados. Assim, ganhar dinheiro você vai ganhar bastante aqui. Aqui é um paraíso para ganhar dinheiro, mesmo sem fazer muita coisa. Aqui é uma festa para ganhar dinheiro. Só que, assim, o Samuel Lino, no caso, né? O que pagaram de 22 foi pro clube dele, porque ele jogava num clube importante lá da Europa e claro que o salário dele é altíssimo, né? Senão ele não trocaria. Acho que o problema é sempre a expectativa criada. E o Samuel Lino, quando ele começa no Flamengo, ele faz um jogo com o Atlético Mineiro, o primeiro jogo que ele entra bem, assim, jogaram o cara ali lá pra cima. E aí começaram a cobrar dele como se ele fosse aquilo. E não é, ele é bom. Aí o cara começa a ter um peso. E acho que o cara ganhar muito dinheiro não justifica que uma coisa é vaiar, outra coisa, eu acho que o que está passando um pouco do limite aqui é aquela coisa, todo jogo, assim, o Tite tá aí atrás, já manda o cara tomar naquele lugar. Mandaram, a torcida do Palmeiras mandou o Abel. O cara ganhou 10 títulos no clube, e pode ganhar o 11º domingo. Mandaram o cara há meses. É a mesma coisa. Uma coisa é vaiar, o time jogou mal, eu vaio. Aí outra coisa é xingar o cara, é ofender, é ir lá na rede social do cara e ficar xingando o cara o dia inteiro, é ir na rede social da mulher do cara e ficar xingando, é ir na rede social do filho do cara e ficar xingando. Isso aí tá passando do limite. O cara tá numa festa de aniversário, vão atrás do cara. O cara tá numa pizzaria, vão atrás do cara. Isso aí que tá passando, assim, mesmo o Flamengo, que foi campeão de um monte de coisa ano passado, aí perde pro Lanús, a torcida vaia. Beleza,
Ok, faz parte. Mas aí vão no aniversário do Everton Araújo, aí vão caçar jogador porque às vezes o cara tá, sei lá, o cara tá jantando, o cara é ser humano, o cara vai fazer uma festa, o cara... Se o jogador chega no treino no dia seguinte bêbado, é uma coisa. Mas se o jogador... Ele chega no outro dia, treina, faz tudo direitinho, ok, que torcedor tem a ver com isso? E ir lá caçar o cara, tá, o cara fez aniversário e fez uma festa, e daí? Todo mundo faz festa de aniversário, todo mundo quer comemorar, quer ter um tempo, o cara quer ir num barzinho, quer ir comer alguma coisa, pô, mas aí o cara perde o jogo, assim, parece que ele cometeu um crime. Não, agora você não pode sair de casa, agora você está em prisão domiciliar. Se você sair da sua casa, você é um criminoso, você não pode sair para casa e comer uma pizza, porque perdeu o jogo. E nem domiciliar, né, porque vão na casa do cara, porque o cara faz uma festa na casa dele, pô, isso que tá passando bem do limite. Não, isso eu concordo totalmente. Eu sempre falei aqui, eu sou maluco, eu sou porra louca, eu grito agora. Justificar violência, palhaçada, perseguição, aí não. Aí é bandidagem. Aí não é futebol. Isso aí eu concordo 100% com o Bruninho.